A paz do Senhor a todos. Hoje quero falar sobre o livro de Tiago, capítulo 1. E quem foi Tiago? Bom, não importa se ele foi um dos 12 que andou com o Senhor Jesus Cristo, se ele foi um dos apóstolos. O que importa é que ele é um servo do Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo se intitula. Então vejamos, no verso 1, como ele se identifica. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Ou seja, ele diz que é servo do Senhor Jesus Cristo. É servo. E ele escreve essa carta inspirada por Deus, o Pai, e pelo Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Alguém pode perguntar, as 12 tribos, ou seja, os 12 filhos de Jacó, quer dizer que são os judeus? Não. Ele está escrevendo as 12 tribos que andam dispersas pelo mundo. Então, isso inclui o Brasil, a Europa, a América, a Austrália, a Rússia, ou seja, os gentios. Não é? Então, as 12 tribos que andam dispersas. Então, pulando para o verso 5, vejamos. Ele fala sobre a sabedoria. Vejamos o que ele diz. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Então, ele quer explicar aqui sobre a sabedoria, como você adquire isso, gente, que se chama sabedoria. Sabemos hoje que no mundo há uma tremenda quantidade de informação e desinformação. E as pessoas, muitas vezes, mesmo diante de tantas informações, andam, como se diz, dispersas, são fúteis, e acham que sabem de uma coisa e não sabem de nada. Por que não sabem de nada? Como é que você adquire sabedoria? Está aqui escrito no verso 5, vejamos. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Viu aí? Então, ou seja, para você ter sabedoria, conhecer do mundo, conhecer o que se passa no mundo, para você conhecer Deus e para você saber como você deve proceder na vida, como você deve agir, como você deve pensar, você precisa ter sabedoria. Mas não é a sabedoria mundana, é a sabedoria que vem de Deus, porque a sabedoria mundana é enganosa. Muitas vezes você pensa que está fazendo o certo e você não está fazendo coisa certa nenhuma, você está fazendo coisas erradas, você está desagradando a Deus, você está agradando o mundo, o diabo e as concupiscências da carne. Você não está agradando a Deus, né? Você pode ter uma sabedoria, mas uma sabedoria mundana que vai te levar para a condenação, vai te condenar ao inferno. Então, vejamos de novo o verso 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. E no 6 ainda continua reafirmando. Vejamos o 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Vejam só, o verso 6 exorta a pedir com fé, não duvidando. Ele diz que o que duvida é semelhante à onda do mar, ou seja, fica de um lado para o outro, né? Fica ali batendo, ou seja, é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte.
né? Não tem direção, está sem rumo. Né? Então peça com fé, não duvidando. Deus quer que você se dirija a Ele com fé, sem dúvidas. E peça para Ele sabedoria, que Ele vai te dar. Não, vejamos o verso 11, que diz: porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Veja só, aqui fala sobre os ricos, né? Então aqui está um momento. Aqui fala sobre os ricos, que os ricos perecem em seu caminho. O rico em seus caminhos, que o rico se murchará, ele se murchará também o rico em seus caminhos, porque como o sol com ardor, e a erva seca, sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Ou seja, a flor é um vegetal, uma planta linda, né? A flor, né? A rosa, a flor. Há diversos tipos de flores, né? Orquídeas, né? Todas, cada uma mais lindas do que a outra, e são delicadas. Você já viu uma flor? É linda, e algumas até exalam um perfume que é delicioso, né? Mas ele diz que essa flor, ela é frágil, e com o sol ela seca, e a aparência do seu aspecto perece. Então ele faz essa comparação com os ricos deste mundo, os homens ricos. E o que ele diz? Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Está vendo? Mas então quer dizer que todo rico vai para o inferno, todo rico perece, todo rico está condenado à destruição e a morar no inferno com o diabo e os demônios? Não, meus irmãos. A Bíblia nos fala, houveram muitos homens ricos na terra, o Jó, o rei Saul, o rei Davi, ou seja, muitos homens. A Bíblia diz que o Jó era o mais rico do mundo na sua época, o mais rico, e Salomão diz que não houve um homem tão rico igual o rei Salomão, não é? E eram homens abençoados por Deus. Então, ou seja, claro, se você pega a sua riqueza você não tira 10% para Deus, você não é um dizimista, ou seja, você gasta tudo, você ganha 100% e gasta o 100% só com você, só com seus amigos, sua família, e não devolve nada para Deus, como é o dízimo, os 10%, né? Então, ou seja, você está entregando 100% só para o mundo e para, muitas vezes, para o diabo, né? Para as concupiscências da carne, do mundo, para os pecados. Então a sua riqueza vai te levar para o inferno. Mas se você, com a sua riqueza, você também ajuda os pobres, você tira lá o dízimo para Deus, Deus vai ver que você é uma pessoa boa e com certeza você vai se salvar. Então, ou seja, aqui fala que o rico vai perecer em seus caminhos, mas o rico mau, o rico que não tem nenhum compromisso com Deus. Porque há muitos ricos aí que não vão perecer não, porque eles são tementes a Deus e glorificam a Deus com as suas riquezas. Ok, 11. Vamos passar para o verso 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Então, ou seja, Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tá vendo aí? Diz que Deus não tenta ninguém. Vejamos o 13. O 14. Agora, verso 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tá vendo aí? Aqui no verso 14,
O servo do Senhor Tiago diz que cada um é tentado pela sua própria concupiscência, ou seja, seus próprios desejos, suas próprias vontades. Você não é tentado por Deus, é aquilo que vem de dentro de você. E vejamos a consequência da tentação. Vejamos. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Está vendo aí? Então, primeiro você é tentado pela sua concupiscência, pelos seus desejos, pelas suas vontades. Quando você é tentado por isso, ainda não é pecado. Você está sendo tentado, né? Pelos seus desejos, suas vontades, suas vaidades, sua arrogância, orgulho, sua avareza. Mas você ainda não pecou. O que é o pecado? Havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. Ou seja, você peca quando você realiza aquele desejo perverso do seu coração. Aí sim, você realizou o desejo, aí você peca, você pecou. E o pecado sendo consumado gera a morte. Está vendo aqui, meus irmãos? O pecado ele tem uma consequência. Às vezes você pensa assim, não, ninguém está vendo, né? Eu vou cometer aquele pecado ali e tal, ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo, né? Mas Deus está vendo. Deus está vendo, os anjos estão vendo, Deus está vendo ali. Você diz que nada passa, não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se Deus não permitir. Que Deus é onipresente, está em todos os lugares, onisciente, sabe de tudo. Então aqui diz, o pecado sendo consumado gera a morte. Olha a consequência do pecado aqui, meus irmãos. A morte. Está vendo aqui? Ok. Vamos pular para o verso 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Olha só aqui, isso aqui sim é sabedoria, meus irmãos. O homem tem que estar pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, para ficar, irado, bravo, quer bater em todo mundo, insolente, fica respondendo as pessoas, fica brigando, fica caçando encrenca, fica provocando as pessoas aqui, tardio para irar. Pronto para ouvir. O senhor já viu, a senhora já viu essas pessoas que ficam só conversando, ficam só falando, que faz questão de aparecer, ficam só conversando pelos cotovelos, se achando tal, se acha o tal, chega falando alto, chega conversando, eu posso, eu faço, eu aconteço. Ora, meu filho, você não pode nada, você não faz nada e você não acontece nada, meu filho. Você é um ignorante, um burro, que ainda não se deu conta disso, porque aqui a Bíblia diz, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Você tem que estar pronto para ouvir. Se você está conversando pelos cotovelos, está falando demais, é porque você é uma pessoa que não escuta, está querendo aparecer. Se é uma pessoa que não escuta, está querendo aparecer. Não, porque eu sou doutor, que eu tenho o título disso, você tem título de nada, meu rapaz. Você não tem título de nada, seu arrogante. Você é um arrogante, um prepotente, um miserável que tem que se arrepender, porque senão você vai parar no inferno, seu doido. Desculpe as palavras duras, meus irmãos, mas muitas vezes a pessoa precisa ouvir isso para se dar conta. Eu conheço muitas pessoas assim, que ficam conversando pelo cotovelo, se achando tal, sendo que não é nada. Tudo bem, vamos continuar aqui. Vamos para o 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Está vendo aí? Cumpridores da palavra e não só ouvintes. O que é cumpridor da palavra? Não é mesmo? Fala assim, amar o seu próximo como a ti mesmo. Não é? Você tem um amigo, você sabe que ele está passando necessidade, que ele às vezes perdeu o emprego, não é? Você sabe, às vezes, muitas vezes na casa dele está faltando as coisas, você poderia dar uma cesta básica para ele, ajudar ele, e você não faz isso, então você não está sendo cristão. Você tem lá que está sobrando e você não ajuda o seu próximo, Então você só ouviu que se deve ajudar ao próximo, você não cumpriu, você não fez nada.
você não fez nada para ajudar o seu próximo, mesmo podendo, que às vezes você não tem condição, você não pode, então também se você não pode, você não, dízimo de nada é nada, se você não pode, então você não vai ajudar, porque você não está tendo nem para você, mas se você pode e não ajuda, então você está pecando. Vejamos aqui no 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Ou seja, olha aqui a questão da língua, né? A Bíblia fala que a língua, né, é um instrumento que pode causar morte, né? Por quê? Por causa das calúnias, da injúria, da difamação, né? Há pessoas que vivem caluniando as outras pessoas, vivem difamando, falando mal, né? Inventando mentira, e muitas vezes prejudica a pessoa, faz a pessoa perder o emprego, ou seja, ser presa, sofrer algum prejuízo na vida por causa de uma calúnia, de uma injúria que uma determinado cidadão saiu por aí espalhando, falando, não é? Vejamos o 27. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tá vendo aí? Essa é a religião pura, guardar-se da corrupção do mundo. Você gosta do mundo? Você acha que o mundo é um parque de diversões? Você acha que o mundo é um lugar de amor, de paz, de alegria, é um paraíso? Você está redondamente enganado, meu amigo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, não é? Os países vivem se ameaçando. Um país igual o Brasil, por exemplo, é cheio de gente querendo dar o golpe no outro, um querendo passar a rasteira no outro, um querendo destruir a vida do outro, né? Então a corrupção está no mundo. A Bíblia diz: guarda-se da corrupção. O mundo é corrupto, mas não seja corrupto. Isso não significa que você deva ser corrupto. Se você for corrupto, você deixar a corrupção do mundo te contaminar, você vai acabar no inferno, você vai ser destruído. No final uma hora a conta chega, todos nós seremos julgados. No final, Deus vai colocar, no dia do juízo, vai colocar ali tudo que você fez na sua vida diante dos seus olhos. E não vai ter como você negar, porque vai passar tudo diante dos seus olhos. Então faça o bem, para que você seja recompensado no final com a vida eterna, e não seja lançado no lago de fogo, não seja condenado. E aqui ainda, olha só o que fala, o que é religião? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Está vendo aí? Órfãos e viúvas, né? Nas suas tribulações, está vendo? Ajudá-los, né? Ok. Então está aí um breve estudo sobre o capítulo 1 do livro de Tiago, que está no Novo Testamento, na Bíblia. Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo. Não sou eu que estou falando, Senhor. Não sou eu que estou falando. Olha aqui. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersas, saúde.